saindo da escola, né? Eu respondia pela direção pedagógica e por acontecimentos políticos eu estava saindo da escola. Que aí chegou o Caminhos no nosso estado e aí recebi o convite para assumir essa coordenação. Eu adoro educação, adoro a Escola Técnica do SUS, eu vejo assim, um futuro brilhante para essa escola. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu vejo que isso aqui ainda vai funcionar, vai deslanchar, a gente vai ter todas as salas cheias de alunos, eu vejo isso. Então, não tenho a intenção de sair daqui tão cedo. Eu tive a experiência de coordenar o técnico em agente comunitário. Então, assim, a vivência nos municípios eu já tinha, já conhecia essa aproximação com a gestão municipal. Então, isso facilitou muito. E aí a gente foi trabalhando com a equipe nacional, porque assim, quando o coordenador veio, o macro-regional, veio com uma visão do que era, como seria executado aqui. E aí a gente começou a pontuar que aqui a gente precisaria ter uma articulação mais focada nos municípios, que precisaria ter esses encontros mais acompanhados. Não podia ser uma coisa assim, só pactuou e pronto. Não, a gente precisou fazer um acompanhamento mesmo, de conversar, apresentar o projeto, fazer as visitas nos locais, definir onde seriam essas aulas. Então, assim, foi bem acompanhado nos municípios. Então, quem era o macro-regional? No primeiro momento era o Felipe e depois o Pedro. Você acha que esse papel do macro-regional foi importante? Foi, porque ele que pegava as angústias. Eu ligava, Pedro, está acontecendo isso, isso e isso, eu preciso fazer isso, e aí ele fazia articulação lá. Na verdade, ele resolvia lá e me dava as respostas. A princípio, o projeto, a proposta era fornecer o almoço e o lanche. E assim, como é que a gente trabalha em municípios que tem a comunidade indígena, então a gente teve locais que a gente forneceu café, almoço, lanche da tarde, o jantar. E os municípios, em contrapartida, dava a hospedagem e o transporte desses alunos das vicinais, porque as distâncias são muito grandes. Para chegar no município eu viajo 300 quilômetros, mas do município para as áreas rurais é outra novela, é outra viagem. Então, assim, foi tudo pactuado direitinho. Então, no momento das aulas, os alunos iam para lá e a gente fazia, né, esses encontros fornecendo todas as alimentações, que era uma coisa que não estava proposta no projeto. Foi de muita conversa, explicando e justificando o porquê das adequações. Até a forma de executar. Na capital eram 5 encontros semanais. Nos municípios não, a gente já executava de forma diferenciada. Eles vinham 3 dias, faziam um intervalo e depois retornavam. Fomos nos municípios, fizemos a seleção dos tutores também, que aí no primeiro momento tiveram uma demanda e não atendeu, e a gente partiu para os municípios para diminuir custos. Então a gente identificava esse profissional no município para fazer essa contratação, porque a princípio teve o processo seletivo e depois a gente já fazia a contratação direta, que não tinha mais aquele termo de referência do início, que aí o curso já estava acontecendo e a gente precisava dos tutores. Então, alguns municípios a gente foi em loco e fez essa seleção e aí fizemos oficinas, que aí teve a participação da Patrícia, que como não estava previsto, então a gente combinava com ela, que era Patrícia Ludmila, orientadora do nosso projeto. Então era tudo pactuado com ela, porque ela tinha que trabalhar junto conosco na oficina dos tutores, para eles entenderem toda a metodologia do projeto. Então tudo aquilo que a gente fez em Manaus com a primeira equipe de tutores, a gente repetiu aqui em Boa Vista. Havia muita desistência, então as pessoas aqui elas têm muitos vínculos. Então, assim, hoje eu me inscrevi, sou tutora do Caminhos, mas amanhã eu sou chamada para um cargo, aí pronto, né? Não tem aquela... Nós tivemos tutores que encerraram o contrato para assumir outra coisa, mas teve outros que não, que nem começaram. A gente fez toda a qualificação e desistiram antes do início das aulas. Então a gente enfrentou esses problemas, mas que conseguimos contornar. Em relação direta às nossas idas nos municípios, porque eu também já conhecia, porque eu participo das comissões da CESAL,
que tem a CIES e tem as reuniões da CIB, COSEMES. Então, como eu sou funcionária da escola, eu estou sempre participando desses colegiados. E nos municípios, né, a gente fazia essa conversa, apresentava o projeto, fazia as pactuações. E aqui na escola também, a gente sempre teve essa relação muito próxima dos municípios. Aqui na escola nós realizamos algumas reuniões, assim, para discutir, falar do projeto e falar do resultado, o que está sendo feito. Nos municípios a gente já conversava direto com o secretário, não tinha assim, nos momentos que nós íamos nos municípios a gente já fazia esse momento de reunião, de conversa sobre o projeto. A gente enfrentou alguns problemas assim, com relação à comunicação. Teve município que não conseguia, porque tempo de chuva tem município que a gente fica sem telefone. Então, o contrato do fornecedor é via telefone. Nós íamos nos municípios, sentava com o fornecedor, falava a demanda, ele colocava o preço, nós montávamos uma planilha e mandava para a infra. Então, dali para frente, era a infra que entrava em contato com o fornecedor. Então, aqui tem muitos esses problemas com o telefone, a internet aqui não é boa. Então, assim, esses problemas nós enfrentamos, mas que conseguimos contornar. No caso de Rorainópolis, como nós comentamos, que chegamos lá, a infra ainda não tinha conseguido fazer essa contratação por conta de telefone, e a gente teve que entrar no meio do campo, dar a palavra, e eram muitas marmitas, e o rapaz fez só confiando na gente, porque não tinha contratação, nem tinha falado com a infra ainda, mas foi feito. A gente conseguiu, teve o poder do convencimento. Porque estava em campo, né? Vocês mesmos. Se nós não estivéssemos lá, eu acho que o problema seria muito maior, mas aí nós conversamos e ele fez na confiança, porque não tinha conseguido, porque não estava funcionando mesmo, nada lá. E lá falta energia demais, quando não tem energia não tem telefone. É assim. Cada turma a gente ficava observando, a gente viajava muito, mas observava, acompanhava aqui. Vocês acompanhavam as turmas também? Também. Assim, um momento aqui, um momento ali, não 100%, mas acompanhava. Mas as de Boa Vista, quando a gente via alguma situação que precisava, eu ligava para ela, conversava, que aconteceu isso, observei que tipo de isso. situação, por exemplo? Assim, a turma dispersa ou assim, tá faltando alguma coisa nessa tutora para a gente deslanchar, e aí ela chamava e fazia reunião aqui, a gente discutia o que estava sendo trabalhado, como poderia melhorar, porque assim, os agentes, eles são bem questionadores, discutem, brigam. Teve confusão, assim, de discussões, de pensamentos. E o tutor tem que ter esse jogo de cintura. E aí teve esses momentos que a gente precisou. Que ela viesse, a gente retomasse aquela oficina. Vamos conversar o que está faltando. Não, a gente tem que trabalhar de outra forma. Não está dando certo desse jeito. Essa questão da redução de danos foi muito discutida. E assim, as pessoas que eles traziam para fazer o depoimento, e aquilo ali dava sempre uma polêmica na sala. Mas sempre eu observei muito isso na questão da redução de danos. Aqui na escola a gente já está com essa proposta, né? Ficou o material do Caminhos aqui, a gente precisa olhar com aquilo com carinho para adequar, colocar alguns pontos na nossa matriz curricular. Que alguns cursos não tem, não trabalha a saúde mental, não tem esse enfoque. Então, assim, o Caminho já trouxe esse outro olhar para a escola. É um legado que o Caminhos deixa? Como deixa. A gente já fazer uma revisão dos nossos projetos, que são muitos. Então, a gente tem cursos técnicos na radiologia, hemoterapia, os ACS mesmo. Então, assim, não tem essa temática. Então, é uma coisa que a equipe vai ter que reestruturar o projeto para inserir, porque a gente viu a importância dessas discussões. E tem visto O importante, eu acho que interessante seria também o depoimento dos agentes, porque eles falam muito bem. Sobre o projeto? Sobre o projeto. E, assim, tem um impacto positivo, né? Claro que eles têm um olhar diferenciado hoje, depois do Caminhos, mas também tem o impacto, a questão da equipe. A equipe, quando ele chega lá cheio das novidades, das ideias, chega lá, a equipe barra. Então, isso a gente ouviu muito aqui. Que a gente escuta, aprende, quando quer colocar em prática lá na equipe, na estratégia, no território, não dá certo. Porque vem o enfermeiro que não, e o auxiliar também, não sei o quê.
Então teve muitas falas nesse sentido. Que eu acho que o que faltou no Caminhos, eu acho que era essa questão, esse olhar da equipe toda, de participar todo o grupo. É uma metodologia ativa, os vídeos, a postura, é totalmente diferente. A gente trabalha na linha da problematização, mas aqui o estudo de caso no Caminhos, ele foi muito acentuado. Então, coisas que a gente observou que faz diferença e que o educando, porque aqui a gente trabalha com educando, né? Não trabalha com a palavra aluno. Aluno é sem luz, e aqui não, a gente acredita que todos têm e brilham mesmo. E eles, no estudo de caso, era impressionante a questão das discussões. Então, isso eles despertam, e o que eles traziam também do território. Então, isso tem muitos pontos assim que a direção pedagógica já está direcionando, que é fruto do Caminhos. A Tainá, que hoje é diretora pedagógica, ela foi tutora do Caminhos, então vivenciou todo esse processo, participou da oficina, participou da oficina, trabalhou em sala de aula, tanto aqui quanto no interior, então ela teve as duas vivências, entendeu? Então, a escola já tem um suporte vem aí para mexer nos projetos e alinhar as metodologias. As reuniões propostas aqui na escola aconteceram nesses momentos de discussão, e a coordenadora estadual ela é muito próxima da escola. Aqui o bom é que todo mundo é muito próximo. Então, um projeto desse a gente quer que ele deslanche, que seja um sucesso. Então, a gente une as forças, e aqui não teve nenhum problema, não. A equipe, eu sou servidora da escola, continuo. A Ana Rafisa, que foi apoio, ela foi absorvida pela escola. A Michele, ela é aluna do curso de hemoterapia, então continua aqui no nosso meio. Não se desfaz, não. Então, eram duas apoios e você na coordenação. Isso. O que hoje nos impede de sonhar assim, só se fosse na execução como ele foi feito, com autonomia financeira, a gente consegue. E tem esse interesse, porque a gente viu o resultado. Mas se fosse para vir como uma portaria, como vem os nossos cursos, aí fica complicado. O problema é a autonomia financeira. O nosso problema é a autonomia financeira. Porque assim, não adianta a gente... Hoje nós temos, como eu falei, milhões em conta, tentando executar, brigando com Deus e todo mundo para executar os cursos. Então, isso a gente se desgasta. No Caminhos, a nossa alegria era essa, porque a gente não tinha esse desgaste de, o pagamento disso, daquilo. Tinha alguns atrasos? Tinha, mas coisas que eram resolvidas e que a gente conseguia resolver, que a gente via resultado. E na escola a gente vive dando murro em ponta de faca, brigando, isso e aquilo, uma coisa que é para o serviço, que a gente está... Nossa função é fazer a formação do servidor do SUS. Então... E todo o tempo, a educação está em último. Primeiro é a medicação, é a educação está sempre em último. Então, nossos processos nunca são prioridades. Então, só o caminho, sim, se fosse uma execução para os outros níveis, mas que fosse nessa forma de contratação, ou com uma fundação, que o dinheiro não viesse para cá. Porque senão a gente já está engessado como a gente convive aqui com nossos processos. Quando a Edelvis veio, ela falou, vocês podem começar a trabalhar. Nós precisamos de um levantamento de demandas, né, do quantitativo de ACS que o Estado tem. E a gente olhava no CNES, era um número, mandava os documentos para o município, isso foi dezembro, então dezembro a gente não conseguia resolver nada, as secretarias, ninguém atendia, e aquele desespero para fechar esse número, porque no CNES estava totalmente desatualizado. E aí quando a gente começou a fazer as viagens, aí que a gente viu que aquilo ali não tinha. O município que lá tem 36 era 50, e assim foi em cada município. E assim, a gente ultrapassou a meta, mas ainda faltaram 2 municípios que nós não executamos, né, por conta de Amajari e Normandia, por questões judiciais, né, porque eles estavam com uma recomendação do Ministério Público para fazer concurso, e aí a gente foi impedido de executar lá, porque os agentes que estavam, ninguém sabia como ia ficar a situação. Então teve esses 2 municípios que nós não atendemos por essas questões.
Mas chegamos a visitar, fazer matrícula, e aí teve que parar por conta dessa notificação do Ministério Público. E pretendem fazer depois? Ah, se tiver como, sim. Tem expertise, tem as tutoras, tem. É só a escola fazer, né? Para quando eles passarem. Mas aí, aí vem a questão financeira, porque aí a gente não tem o financeiro. As tutoras, elas não são servidoras da escola, assim, não tem um salário da escola. Então, a gente tem tudo para fazer, falta o financeiro. Tá. Mais alguma coisa que eu não tenho focado? Que você gostaria de falar? Ai, não? Não. Tá tudo certo? Tá então, tudo. agradeço muito a sua fala para aqui pra gente. Obrigada.